Muito bem, gente. Estamos começando mais uma aula, a última aula desse módulo, né? Em que nós vamos fazer um fechamento de tudo e gostaria de trazer, né, finalmente um dos autores que nos ajuda a pensar sobre a questão da contemporaneidade, da arte contemporânea. Como eu disse lá no começo, eu não trabalho com muitas pessoas que pensam arte contemporânea. Quando está falando de arte, elas vão logo falando do Agamben, né? E eu expus as razões porque eu acho insuficiente chamar o Agamben para poder discutir sobre assunto. Tanto porque o que eles falam, o que as pessoas gostam de quando citam o George Agamben, falam sobre ele, né, se baseando unicamente naquele ensaio que ele escreveu, que deve ter umas 5 ou 6, né, tópicos. E um dos tópicos é o que é o contemporâneo, entre outros ensaios. Então eu acho muito raso chamar o Agamben para poder definir a arte contemporânea. Tanto que o Agamben não está se referindo à arte em si, mas assim o que é contemporâneo, né? Contemporâneo pode ser hoje, mas também pode ter sido 1900, século passado, para as pessoas que viviam naquele momento. Então, assim, ele está discutindo sobre outros prismas e não entrando na questão filosófica da estética e da arte. Estética é, quando eu falei no início, né, é um campo da filosofia que se debruça sobre os conhecimentos da arte. O que isso tem a ver com a história da dança? Tem tudo a ver, porque é muito problemático, é muito difícil nós dissociarmos a questão da história, os conhecimentos da história, com as questões da estética. A estética, ou a filosofia, ela faz uma reflexão sobre os acontecimentos. Não é uma ciência exata, porque a filosofia não é uma ciência exata, é uma ciência que se debruça sobre possibilidades e reflexões. Tanto é que existem vários pontos de vista. No campo das artes, o ponto de vista mais visado, mais abordado pelos pesquisadores em arte, é a teoria crítica, que vai, né, abraçar as questões das sociais, do marxismo e aquela coisa toda. E tem também o campo da fenomenologia, né, que estuda os fenômenos, que também é um outro viés que você possa trabalhar reflexões sobre o que é arte contemporânea. Então tem a teoria crítica, que é o 90%, 90%, vou chutar um número, não vou chutar número aqui, mas a maioria dos estudantes e dos pesquisadores de arte nas universidades adotam. Alguns menos adotam a fenomenologia, outros adotam outros caminhos, né? Eu, particularmente, não adoto nenhum nem outro. Esse nenhum, não vou nem por um campo, nem por outro campo de conhecimento. Eu me debruço mais sobre a questão da filosofia analítica. Eu abraço mais a questão da filosofia analítica, que tem por fim, né, fazer uma análise sobre os fatos. Assim como os filósofos o pessoal da filosofia analítica, eles apontam que a fenomenologia, tanto a fenomenologia como a teoria crítica, eles não têm instrumentos suficientes, ou têm instrumentos, mas não são suficientes para poder fazer reflexões sobre a questão da arte na contemporaneidade, principalmente ao falarmos de arte pós-moderna e arte contemporânea.
porque eles estão muito apegados à questão da mimesis. Mimesis é um conceito filosófico lá da Grécia Antiga, que mimesis quer dizer pensar a arte enquanto imitação, a grosso modo, né, imitação da natureza. Da natureza, quando eu falo natureza, no geral, não a natureza floresta, a natureza da realidade. Muitos pensam que a arte é isso, né? Mas, diferentemente disso, a filosofia analítica ela discorda disso, principalmente pelo o Arthur Danto, e tem vários artigos que ele vai discutir essa questão da mimesis, do conteúdo mimético. Quando as pessoas têm em mente falando que a arte imita a realidade, né? Para quem tem esse conceito filosófico que segue essa linha analítica, discorda disso daí, porque a arte não é uma imitação da realidade, né? Isso é uma coisa que foi dita lá atrás, né, pelos filósofos gregos e tem sido abraçado até o século XX. E um dos pontos chaves do Arthur Danto, que este filósofo que eu vos apresento aí, é discordar desse ponto de vista. Né? A questão da arte está atrelado à mimesis, a questão mimética. Por que a filosofia é importante também quando a gente fala de história da arte? Né? Porque a filosofia ela faz uma reflexão sobre a história. E fazer história nem sempre é fazer tratar de um conceito filosófico. A história lida com os fatos. A filosofia lida com a interpretação dos fatos, né? Entre outras coisas. E a filosofia também cria conceitos, traz conceitos que muitas das vezes são utilizados, né, pelas outras áreas de conhecimento. Então, como se a filosofia fosse a mãe da ciência, né? Tipo, de onde as pessoas vão buscar e beber fontes para poder tecer reflexões, tanto a sociologia quanto a antropologia, tanto as ciências humanas em geral, né? Até mesmo as ciências exatas, todos bebem da água da filosofia. E eu trouxe o Arduto e deixei para falar um pouquinho dessa questão estética, mas no final mesmo, porque durante o curso ficamos nos debruçando anos mais sobre os fatos, sobre fatos, não todos, mas alguns fatos que trouxeram à luz, né, discussões sobre a questão da história, e no nosso contexto, história da dança pós-moderna e contemporânea, deixando, não trazendo essa história ainda para as questões aqui do Brasil, mas assim no contexto geral. No outro semestre, no outro módulo, veremos isso no Brasil. O que vimos é um contexto geral, que apresenta um pouquinho das Américas, europeu, um pouquinho de arte contemporânea asiática, e tem outras que várias, mas como nós não temos muito, como o tempo não é tão, não temos muito tempo livre, poderíamos ficar um ano inteiro só falando sobre arte contemporânea e arte pós-moderna em suas diversas manifestações, em todos os continentes. Mas esse não é o foco do curso. E o Arthur Danto, ele é um dos filósofos que nos ajuda a pensar acerca da questão da arte na contemporaneidade e principalmente dentro do contexto do pós-modernismo, depois do pós-moderno, né? Então, o Arthur Danto, ele é um filósofo, foi um filósofo, que ele já se foi, né? Que
Ao nos depararmos com a sua obra, a pergunta-chave, uma das perguntas-chave que ele nos traz, né, uma elucidação principalmente sobre o que é isso, sobre o que é arte, né? E aí ele também reflete sobre a questão de que essa pergunta não tem muito sentido, ou às vezes não tem resposta, o que é arte. Principalmente no contexto da pós-modernidade, né? Quando algumas manifestações artísticas, elas desafiam a questão desafiam a questão do senso comum, daquilo que se acreditava, né, sobre o que deveria ser arte. Aí deixa eu compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Vou colocar aqui meu PowerPoint. Não sei, vocês estão vendo aí uma página, né? O Arthur Danto, certo? Muito bem. Aqui, ó, nós temos várias manifestações artísticas, principalmente dentro do campo das artes visuais, e na dança também temos, né? Sobre arte pós-moderna. Essa Brillo Box, isso é uma caixa de sabão em pó. Eu falei no começo, né? Tem a questão do vaso do mictório, e várias coisas que vinham acontecendo durante o século XX, mas se tornou muito forte na pós-modernidade, né? Os artistas começaram a trazer para o contexto da arte vários objetos sem nenhum sentido no campo das artes, né? Um objeto comum para dentro do campo da arte. Ao pegar uma embalagem de sabão em pó e colocar no museu, ou colocar um vaso sanitário e levar para o museu, né? Artistas colocando comida, levando para o museu, né? O vaso sanitário, né? A estética e o conceito da arte. Então, assim, isso vai fazer com que tudo que se vinha dizendo sobre o que é arte até o momento, dentro de, dentro de vários conceitos que foram apresentados, são insuficientes para poder dar conta e dar cabo dessas manifestações. Um monte de caixa empilhada, parecendo que é um estante do supermercado, no museu, vai inevitavelmente levar o espectador a se questionar: isso é arte? Assim como nós falamos diversas vezes, né, que em dança contemporânea as pessoas muitas vezes com menos preparo estético, menos estudos estéticos sobre estética, elas vão questionar a dança contemporânea ao dizer, né, ao falar ou perguntar: isso é dança? Aí algumas pessoas em geral vai falar: não, isso não é dança. Ele não está dançando, ele não está se movendo como o dançarino deveria se mover, né? E um dos autores, né, que o Danto vai se debruçar é sobre essa figura aqui. Apareceu até em Homens de Preto. Eu não sei se alguém assistiu Homens de Preto lá, aquele filme. Aparece o Andy Warhol, todo maluco, e ele seria né, um dos alienígenas na Terra. Andy Warhol, que foi um dos expoentes. Inclusive, Andy Warhol esteve presente junto, né? Teve participação lá na Judson Dance Church. Ele teve presente naquele movimento dos anos 60, da dança, no início da dança pós-moderna, nas igrejas, etc. Da dança na igreja, aquela coisa toda, né? E o Arthur Danto, né, muitas vezes tido como
um filósofo pop. Pop por quê? Porque ele vai se debruçar justamente nessa problemática, né? Desses objetos comuns que são transformados em arte. E quando a gente fala de objeto, dentro da minha discussão filosófica, não que eu não sou filósofo, dentro da minha discussão no meu doutorado, eu apresento essa mesma discussão do Danto, né? Como é que um gesto comum se transforma a arte da dança? Coisas que o Steve Paxton dizia, né? Preconizava, às vezes, em suas criações, ele dizia que andar, deitar-se, respirar, até espirrar em cena também é dança. Mas por que é dança? Né? É fácil falar, é dança. Se eu estou andando em cena, é dança. Se eu estou parado, olhando para um lado, é dança. Se eu estou de costas, fazendo nada, é dança. Mas por que isso é dança? Essa é a pergunta. Não basta o artista chegar e falar, isso é dança. Né? Um filósofo, né? Um Arthur Danto da vida, ele não se contenta com essa resposta do artista. Não basta o artista me falar que o que ele faz é arte. O que ele faz é dança. Porque para ser dança, para ser arte, né, algumas coisas precisam acontecer. E o Arthur Danto, né, ele pensa sobre essa questão. Lá no meu doutorado, eu escrevo em uma parte lá dizendo o seguinte, isso aqui é uma dissertação minha, né, que fala o seguinte: um objeto comum é identificado como obra de arte quando o espectador, fruidor, apreciador descobre que esta possui uma estrutura, um conteúdo semântico, que esta versa sobre algo que pode ser um conceito, uma narrativa e até mesmo um diálogo com o passado. A obra de arte precisa ser tratada em termos de interpretação. E isso, tem muito a ver com a filosofia analítica, tem a ver com aquilo que o Danto diz. Portanto, né, esses materiais apresentados pelos artistas, que muitas das vezes nos levam a intrincados questionamentos, né? Por onde e através do qual o Arthur Danto se debruça, principalmente, né, quando ele fala que a mímesis não é suficiente para poder trazer, né, uma definição mais precisa sobre os fenômenos, sobre aquilo que está acontecendo a partir do final do século XX, né? A partir das décadas 70, 60, 70 e 80 em diante. Porque as outras, aí eu já estou justificando porque não teoria crítica, porque não abraço fenomenologia, porque não abraço outras, porque as outras, elas ainda entendem que a mímesis, né, é um caminho para que você possa compreender as manifestações artísticas. Quando eu estou falando de mímesis, é pensar a arte como um espelho da natureza. A arte imitando a natureza. E a gente discorda disso. Se eu pego o McDonald's e coloco junto com o Mickey Mouse e coloco aquela menina que ficou icônica a foto dela, né, da China, a menina nua correndo à frente de um tanque,
Essas são imagens icônicas. O artista não criou o Mickey Mouse, ele não criou essa imagem dessa menina e muito menos do McDonald's. Ele juntou tudo, transformou a imagem, né, e deu sentido para isso. O que tem a ver o McDonald's com o Mickey Mouse e a menina correndo na frente do tanque, nua, no regime comunista? Isso é uma crítica que o artista está fazendo, mas como analisar esse material que está sendo exposto, né? Ele não criou nada, ele só copiou. O artista copiou, né? Uma Mona Lisa segurando uma bazuca, né? Piração total. Então, assim, né? Isso é reflexo da realidade? Pode ser, pode não ser, né? Algumas coisas que tem a ver com a arte pop, né? Essa mistura, essa explosão de imagens, isso tudo tem a ver com a arte contemporânea, com a arte pós-moderna. E a filosofia analítica vai se debruçar, né? Isso é um trabalho da pop art, pegar a imagem da Marilyn Monroe e fazer diversas repetições, cópias, e juntar isso tudo e mudar, colocar filtros, né? Isso tudo, né, são coisas que a pop art não, que a filosofia analítica vai se debruçar, né, e vai trazer para a gente diferentes definições, né? Vai buscar trazer para a gente uma definição um pouco menos simplista do que aquela que muitas linhas de pensamento filosófico procuram trazer, né? Simplesmente dizendo que a arte é uma imitação, ou a arte é espelho da realidade, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Isso para a gente não bate muito, não confere, né? Não tem a ver, porque pode ser e pode não ser. A arte pode sim trazer esse contexto, né? Mas também pode não trazer. E quando a gente fala, quando o Arthur Danto se debruça sobre essa questão, ele vai principalmente trazer para a gente, né, um alento ao apresentar, ao se debruçar sobre essa pergunta, o que é arte? Para ele, né, e para muitos, a filosofia analítica, nesse contexto, na estética da filosofia analítica, a pergunta o que é arte não tem sentido. O que devemos perguntar é quando é arte. Por quê? Quando é arte é mais importante do que você entender se uma coisa é ou não arte. Porque diferentemente de perguntar o que é arte, que você vai certamente correr o risco de não ter uma resposta para isso, porque essa pergunta já se faz, né, desde quando é arte. Ao perguntarmos quando é arte, nós provavelmente teremos uma resposta. Quando o Arthur Danto pega uma caixa, se debruça sobre a Brillo Box, né? Brillo Box é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Ou Brillo Box. Deixa eu pegar aqui a imagem da Brillo Box para que vocês possam salvar a imagem aqui. Deixa eu ver se está aqui. Essa aqui é na Brillo Box. Tá aí, Brillo Box. Brillo Box é isso. Caixa de sabão em pó. Soap Pods. E aí na frente está o Andy Warhol, bonitinho, no museu, com as suas caixas de Brillo Box.
Abrir o box, ou seja, uma caixa de sabão em pó, quando está no museu, é arte? Não, não é arte. Mas por que quando eu coloco a mesma caixa no museu, ela vira arte? Aí o Arthur Danto nos traz o conceito de transfiguração. Transfiguração. Transfiguração do lugar comum. Um conceito difícil, né? Transfiguração do lugar comum. O que é a transfiguração do lugar comum? Abrir o box é um objeto comum, certo? Quando o Andy Warhol pega esse objeto e leva para o museu, né, eu estou fazendo uma síntese daquilo que eu li sobre, né, esse assunto. Quando ele pega esse objeto e leva para o museu, o que ele está fazendo? Ele está transformando a natureza, né, interpretativa do objeto. O objeto vai deixar de ser uma caixa, simples caixa de sabão em pó, para se transfigurar em algo que ele não é, né? Que na verdade uma caixa de sabão em pó é uma caixa de sabão em pó, mas se ele vai para o museu ele vira arte. Por que ele vira arte? Porque a natureza desse objeto foi transfigurada, ela foi transformada, ela foi se deu uma nova interpretação para que esse objeto se transformasse numa obra de arte. E aí, né, ao colocar isso no museu, o museu o que é? É o mundo da arte. É o lugar onde todos, né, desde que a arte começou a ser considerada arte, lá no Renascimento, onde todas as pessoas que vão naquele lugar, elas vão para ver o quê? Arte. Elas vão no cinema para ver o quê? Filmes, arte. Elas vão para ver na igreja e apreciar, além de Deus, arte nos tetos das igrejas, nos vidros, né? Nos mosaicos, que é a arte sendo usada para poder levar a alma do homem até Deus, levar a alma do homem a Deus. Então a arte sendo usada como instrumento de captura das almas. A arte serve para um monte de coisa, inclusive para isso. Aí Danto vai chamar isso de transfiguração do lugar comum. Na minha tese, eu também amplio esse conceito, né? Eu trago o conceito de transfiguração do gesto comum. Andar, espirrar, agachar, ficar deitado, ficar de costas, se transforma em arte. Por quê? Porque há uma transfiguração do gesto comum. Se eu pego uma escova de dente e começo a escovar os dentes e levo para a cena, eu estou transfigurando esse gesto, de gesto comum do cotidiano, para o contexto da arte. Por quê? Esse objeto ou essa ação, esse gesto, está sendo apresentado dentro de um lugar que não é o lugar comum, que é o lugar da arte. Esse lugar da arte, ele é criado, né? Trata-se do círculo mágico. Quem estudou conosco desde o primeiro semestre, a gente sabe que o círculo mágico, né, é o círculo onde acontecem as manifestações que vão além da realidade, que pode ser, né, uma roda de sacrifícios. As religiões nascem nessa roda, nesse círculo mágico, na oferenda aos deuses, que pode ser também, né, um lugar de reflexões. Então, assim, quando a arte, quando o objeto, o gesto comum,
é levado para o centro desse círculo mágico, que pode ser um museu, um teatro, uma praça pública, desde que o artista, né, avise o espectador que aquilo ali é um círculo mágico, isso se torna arte. Então, quando nós falamos, o que importa não é o que é arte. Não me importa saber se a caixa de sabão em pó é arte ou não é arte. O que vai importar é saber quando isso é arte. Quando o artista leva esse objeto, esse gesto, para o lugar que não é o lugar comum. E aí ele ganha significação, ele ganha uma semântica, ele ganha uma interpretação, né? O objeto comum é identificado, ou o gesto comum é identificado como obra de arte, porque vai possuir uma estrutura, um conteúdo semântico, ele está significando algo, ele está mostrando para as pessoas que aquilo que está em cena, né, não é mais a realidade, não é simplesmente a imitação da natureza, como quer muitos, né? Ele é um objeto que foi transfigurado, um gesto que foi transfigurado. Eu não estou imitando a realidade, não estou imitando, poderia estar, mas não estou. Nem sempre eu estou imitando a natureza. A caixa de sabão em pó não é um objeto da natureza, ele não é natural, ele foi criado por alguém que não necessariamente o artista. O artista só pegou o objeto de um lugar e levou para outro, né? Isso vai versar, né? Isso vai trazer, né? Esse objeto, ao ser colocado nesse círculo mágico, ele vai evocar conceitos, narrativas, diálogo com o presente, o passado e o futuro. Então, assim, por isso que eu falo que a obra de arte, ela tem que ser tratada, precisa ser tratada em termos de interpretatividade, não em termos de expressão daquilo que já acontece na vida real. Às vezes, o que acontece na vida real não é arte, ou não tem sentido se for levado para o contexto da arte. Quando eu trago a experiência da arte na dança contemporânea, né, eu também trago essa questão do paradigma da mimesis e da catarsis. Catarsis é aquilo, é quando o artista, né, que também é uma coisa que vem desde os filósofos da filosofia grega, lá atrás, né, quando os autores, os teatrólogos, né, criavam peças, eles, o Prometeu Acorrentado, as nuvens, as peças antigas, né, dos historiadores da Grécia Antiga, o que eles estavam fazendo com aquelas peças? Né? Evocando coisas, né, que tem a ver com a catarse. Prometeu Acorrentado, por exemplo, né, que é aquele que rouba o fogo dos deuses na mitologia grega e depois ele vai ser castigado por Zeus pela eternidade porque ele roubou o fogo dos deuses. O fogo dos deuses quer dizer o conhecimento que ele traz para a humanidade, aquela coisa toda. Mas no fundo disso tudo, esse Prometeu Acorrentado, o artista tem a intenção também de provocar catarse no público. O que é catarse? É provocar no espectador uma transformação, fazer com que o espectador tenha sentimentos e se identifique, mergulhe na obra de tal sorte que ele também se veja no lugar daquele personagem. Esse teatro é bastante comum, né? Trabalhar com a questão da catarse,
provocando no espectador reações adversas, ou reações catárticas. Catárticas. Tem alguém que beleza. Então, assim, a questão da catarse, né, que é uma outra coisa que é bem criticado, não é que é criticado, a catarse, ele é um recurso bastante utilizado pelos artistas, até até hoje é utilizado, mas até a fase moderna, antes do pós-modernismo, isso era bem, era o contexto geral. A questão mimética, a arte imitando a natureza, e a catarse, que é a arte provocando, transformando, mudando o espectador, fazendo com que o espectador se colocasse no lugar do personagem. Isso acontece em novela. Quando você assiste uma novela, né, se você começa a acompanhar a novela, você se coloca no lugar de determinado personagem. Né? E as transformações que acontecem com aquele personagem, né, às vezes você se identifica com isso, podendo se transformar também. Isso tem a ver com a catarse. E a arte pós-moderna nem sempre está preocupada com catarse ou mimesis. Às vezes o artista não está preocupado que se você vai sentir algo ou não ao vislumbrar a obra de arte, se você vai ou não se identificar com o que ele está mostrando. Tem artistas que não estão nem preocupados se você vai interpretar alguma coisa ou não. Existem performers, né, que para que a obra dele seja apreciada leva anos. Tem um performer nos Estados Unidos que me fugiu o nome agora, que a performance dele, um artista americano, que era o seguinte: ele ficaria durante 5 anos, se não me falha a memória, sem entrar debaixo de um teto. A arte dele é essa. 5 anos sem entrar debaixo de nada que tivesse uma cobertura. Não sei como ele se virou, mas o que ele está querendo mostrar? Ele está imitando a natureza? Não está imitando nada. Ele não está querendo provocar catarse em ninguém. Está só levantando um questionamento. Será que eu posso sobreviver sem estar debaixo de um teto durante 5 anos? É um desafio. Então, coisas malucas que as pessoas fazem, né, que não tem a ver necessariamente com catarse ou mimesis. E na dança também pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Eu vejo, ao ver algumas coisas de contato e improvisação, os contatistas não estão preocupados em fazer com que a pessoa se identifique com nada. Às vezes não tem narrativa, né? Ou às vezes tem uma coisa que está acontecendo e no palco e uma coisa que, né, fica de costas. É uma provocação, mas é uma transformação, será? Eu estou imitando a natureza? Ou a natureza, novamente lembrando, quando eu estou falando natureza, não é no sentido da natureza de floresta, pássaro, ar, não. É a natureza, é tudo que nos cerca, tudo que é natural. É nesse sentido que estamos falando. Nesse sentido, né, o Arthur Danto, voltando aqui do Danto, né, ele se debruça, né? O Arthur Danto, ele vai se debruçar sobre essas questões muito profundamente. Escreveu dezenas de livros sobre esse assunto, se tornou uma autoridade. Quando eu falo de arte pós-moderna, né, é muito complexo você falar de arte e não saber quem é Arthur Danto. Porque Arthur Danto, ele vai trazer todos esses questionamentos do ponto de vista filosófico. E cabe sim, né, trazermos Danto para a questão da dança contemporânea. Coisas como a arte tecnológica, a dança na cultura digital, a pop art, o minimalismo, as repetições, quando você vê algo sendo repetido constantemente em cena,
vai provocar reações no espectador, mas não necessariamente é uma catarse, vai em busca da catarse, fazer com que o espectador, né, mergulhe na obra e se identifique com a obra. E até a arte moderna, né, o que se via muito é a identificação da arte, né, o conceito de arte ser identificada como arte do momento presente. O paradigma da mimesis, como parâmetro, ele vai trazer, né, ele é questionado, né? A gente questiona essa questão da mimesis no contexto da arte moderna. Deixa eu ver uma coisa aqui sobre a dança contemporânea. Eu fiz uma anotação aqui, deixa eu pegar aqui para ver que eu deixei anotado. Eu vou só abrir o questionamento, porque isso aqui tem a ver com estética e com filosofia. Dando a questão da interpretação. Não quero falar do espectador, porque o espectador ele é um dos pontos chaves, mas porque interpretação também, né, quando a gente fala de interpretação, interpretação é uma alavanca. O Arthur Danto diz que a interpretação é como se fosse uma alavanca com a qual o objeto é lançado para fora do mundo real, para dentro do mundo da arte. O que é o mundo da arte? O mundo da arte é um outro conceito cunhado pelo Arthur Danto. Eu costumo trazer, além de mundo da arte, eu amplio esse conceito, né? Eu trago o mundo da arte da dança. Eu vou além disso daí, né? Além do mundo da arte, coloco o mundo da arte da dança. A interpretação é a alavanca com a qual um objeto é lançado para fora do mundo real. A interpretação, então, é um dos principais é importante para que nós possamos entender a questão da arte. E, quando ele é lançado do fundo para fora do mundo da arte, é lançado para dentro do mundo, para o mundo da realidade, é lançado também para o mundo da realidade, onde o objeto é tratado com uma vestimenta muitas vezes inusitada, onde o objeto é tratado, né, é trajado e tratado, trajado e tratado, ele recebe uma vestimenta em que muitas vezes é inusitada. Como assim? Ele se torna outra coisa. E para se tornar outra coisa, esse objeto ou esse gesto, quando eu estou falando de transfiguração do gesto comum, né, um objeto ele só é uma obra de arte em relação à interpretação. Aquilo que se traz como interpretação, né, interpretação do objeto. Então, para que isso se torne arte, é necessário que o mundo da arte aceite esse objeto como obra de arte. E o que obviamente não implica que o que é uma obra de arte seja relativo de uma outra maneira. Interessante. Então, assim, voltando, a interpretação, ao falar de transfiguração do lugar comum, a interpretação
dos pilares para que essa transfiguração do lugar, do lugar comum, a transfiguração do objeto comum ou do gesto comum para a arte, a interpretação é, com efeito, a alavanca a qual um objeto é alçado para fora desse mundo real e para dentro do mundo da arte, onde é trajado de uma vestimenta muitas vezes inusitada. Um objeto material só é uma obra de arte em relação a uma interpretação, né, que obviamente não implica o que é uma obra de arte. Que o que é uma obra de arte seja relativa a algo de alguma maneira interessante. Então, assim, para ser um objeto, para esse objeto se transformar em arte, ele é alçado para dentro do mundo da arte. E no mundo da dança acontece o mesmo, né? Dessa forma, assim, muitas pistas são dadas para o espectador, né? Que fazem com que aquilo que está sendo apresentado seja considerado arte. O artista precisa trabalhar com essas pistas. Não é só lançar o objeto e falar que a arte, né? Não sei se alguém viu no museu. Deixa eu pegar aqui. No museu não. Teve um músico nos Estados Unidos, músico famoso. Deixa eu ver se eu lembro dele aqui. Estou procurando na internet. Ficou famosa essa imagem, né? Ele sai na imagem, essa coisa, ele vai pro, depois eu acho aqui. O artista, ele é um artista famoso que ele cobra muito caro para poder se apresentar no teatro. Uma peça dele é caríssima, só pessoas de alto poder aquisitivo podem assistir as obras dele, né? Um artista da música clássica. Aí um dia ele resolve fazer uma apresentação no museu, como se fosse um artista de rua. No museu não, no metrô, como se fosse um artista de rua. Ao pegar as coisinhas dele, né, colocou ali, pegou um violino, que não é, né, o violino é mais caro do que, né, e começou a tocar ali no museu, no metrô. O que aconteceu? Se alguém lembrar o nome desse artista, né, ou tiver imagem, pode falar aí, que eu agora não lembro dele. Mas assim, o que aconteceu com esse artista? Ficou famoso isso aí. Ele simplesmente foi ignorado durante o dia todo, né? Sendo que, para ver uma obra dele, uma peça dele no teatro, no Carnegie Hall, a pessoa teria que desembolsar uma grana muito alta, que é um artista de renome. Mas quando ele vai para esse lugar, né, para uma escadaria do metrô, ele sofre um impacto um choque de realidade muito grande, porque as pessoas simplesmente o ignoravam. Por ser um artista das elites, né, também não é popular, tocando obras belíssimas, mas assim, não é popular. Esse artista foi ignorado. O que aconteceu com ele? Entrou em uma depressão, porque como assim? A arte por si não se basta. É preciso pensar na questão da transfiguração para o lugar. Então, assim, ele trouxe aquilo que era o círculo mágico, aquilo que era pertencente ao centro do círculo mágico, né, para o lugar comum. Ele fez o inverso do que os artistas fazem. Ele fez o caminho inverso. E qual foi o resultado? Né? Não foi reconhecido pelos passantes como obra de arte. Então, assim, várias são as situações em que você pode, sim, né, testar. Se você é um artista famoso, pegar uma obra e ir para a rua como um desconhecido qualquer e começar a dançar na frente de uma loja da Casa Bahia para você ver o que acontece. Nada.
As pessoas vão achar que você é o garoto de propaganda da loja e que sua obra não tem valor nenhum. Porque a obra de arte, ela precisa de estar dentro desse círculo mágico. E aí, a pergunta ou a resposta, isso é arte? Ou a pergunta, isso é arte, não tem sentido nenhum. Porque para eu falar que algo é arte ou deixa de ser arte, eu preciso, né, perguntar quando, primeiro, é arte. Quando isso foi para o lugar, foi para o círculo, foi para a roda, foi para o mundo da arte. Se eu tiro isso do mundo da arte, esse objeto passa a deixar de ser considerado arte, não pelo artista, mas pelo mundo da arte. E quem vai dizer se uma coisa é arte ou não, né? Muitas das vezes é quem dá o aval. Por isso é importante, né? Eu acho importante essas reflexões de Arthur Danto, né? Ao preconizar, né, o fim da arte, ao dizer que a arte teve um fim, acabou. Mas não é que acabou, né? Arthur Danto e o fim da arte. Não é que a obra de arte deixou de ser arte e acabou. Não. Aí, a maneira como interpretamos as obras de arte muda a partir da pós-modernidade, a partir da arte contemporânea. E a partir disso, né, falar que a arte é isso, ou é aquilo, ou outro, é preciso, né, que essa arte, primeiramente, ela esteja dentro de um contexto. Que esse contexto qual que é? O mundo da arte. E essas pessoas que fazem parte do mundo da arte, tais como os próprios artistas, o público em geral, os, os, os espectadores, o, os espectadores e até mesmo as pessoas comuns, né, identifiquem isso como arte. Ao levar, deixa eu pegar aqui só para vocês verem, né? Essa é uma obra minha que eu fiz no Vale do Engabaú quando ele estava destruído antes do governo Dória, estava todo pichado, uma situação muito, não sei se alguém chegou a visitar, então as fontes todas largadas. Nós fizemos uma apresentação lá chamada O Vale dos Desejos, né? Uma apresentação de dança. Eu sou esse aí que está de máscara, uma máscara amarela feita de garrafa PET, né? E os meninos, os bailarinos, eles estão amarrados, que lá na praça tem um cavalo, tem vários cavalos, né, puxando uma deusa. E os meninos se amarraram por elástico dos cavalos, como se os bailarinos estivessem puxando os cavalos e os cavalos carregando uma deusa. Muito interessante. No alto tem uma bailarina observando tudo, bem no alto. Ela está aqui em cima, observando de baixo. E o personagem, no caso eu aqui, como se fosse um ser pós-apocalíptico guiando esses cavalos. Isso é uma interpretação. É o lugar comum. Transformei aquela fonte em um lugar comum. Transformamos aquela fonte em um lugar, do lugar comum, em um espaço de arte. Mas para isso, né, nós precisamos dar pista para os espectadores, para não achar que é um bando de maluco que estava ali fazendo um monte de coisa. Quais são as pistas? Foram as pistas, né? Fizemos uma divulgação, demos um título para a obra chamada Vale dos Desejos, convidamos pessoas para assistir, fizemos uma transformação, né? Usamos um figurino, é, criamos toda uma atmosfera em torno da praça para transformar a arte de lugar comum, né? O lugar público, em lugar é,
em um círculo mágico. E foi isso. Então, assim, a questão da discussão sobre da dança contemporânea, né? Da dança contemporânea, neste contexto, nesse sentido, quando estamos falando de dança contemporânea, né, possibilidade, eu preciso trazer para vocês possibilidades de aberturas e abertura. Então, assim, as reflexões que a gente pode ter sobre a questão da dança contemporânea, né, é que a obra de arte ela vai ganhar status, corpus de arte, a partir do momento que ela vai se transformar, né, ela vai se transfigurar no sentido dantiano de um lugar comum para o lugar do círculo mágico. Eu levo a obra de um contexto para o outro. Aí cabe eu ficar falando isso é arte, porque se eu estiver deitado, parado, sentado ou de costas para a plateia, eu vou falar que isso é arte, porque isso foi transformado, isso foi levado de um lugar para um. Esse gesto foi interpretado, ele foi levado a ser interpretado de uma maneira diferente, né, daquilo que é o comum. O espectador, cabe ao espectador articular, né, todas essas pistas que vai desde o título da obra até o lugar em que está apreciando a obra e transformar aquilo ele mesmo em forma de arte. Então o espectador ele vai deixar de ser um espectador passivo para poder também identificar aquilo como arte. Quiçá, né, muitas das vezes, sendo levado a fazer parte da obra, assim como o faz a artista, professora Isabel Marques, né, que trabalha com a questão da arte relacional, que traz o espectador para dentro da cena. Sem falar que a arte contemporânea, né, a arte contemporânea, ela pode lidar com diferentes possibilidades de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Ele vai buscar outros elementos para poder constituir a obra de arte da dança. Vai dialogar com outras linguagens, tais como artes visuais, como design, como arquitetura, quem trabalha com arte de site específico tem que, né, trazer conhecimentos sobre arquitetura. Né? A arquitetura, estudar o lugar para poder fazer uma obra de arte da dança, para o mundo da dança, em site específico. Então a questão fica bem mais complexa nesse sentido. Né? Mais alguma coisa? Desta feita, assim, só para finalizar, né? A atitude do espectador de dança, ela nem está apartada da apreciação e da fruição somente. Ela está também envolta numa questão de participar. Pode participar dentro da obra. Né? O artista pode evocar maneiras para fazer com que o espectador ele se envolva, né? Dentro do contexto da arte. Para finalizar, né, eu trago assim sempre que uma obra de arte, uma obra coreográfica, ela possui um discurso, um assunto, uma aboutness, que são predicados. Aboutness, o que é aboutness? É falar sobre alguma coisa, sobre algo. Né? Ela vai trazer predicados que se corporificam e sugerem distintas possibilidades para apreciação e fruição, premidas pelo artista, né, que são apresentadas pelo artista, deixa eu colocar aqui, premidas pelo artista da dança diante do que é apresentado aos olhos do espectador. E o espectador não é somente um ser passivo
diante da obra. O espectador é um sujeito que se torna cúmplice e pode construir discursos em torno da obra de arte. Esse espectador, né, aos olhos do espectador, e esse espectador é o sujeito que vai se tornar cúmplice, ou seja, ele não é um espectador mais passivo, ele precisa, e daí a dificuldade de interpretação das obras de arte contemporânea. A atitude estética do espectador ou dos espectadores do mundo da arte, que não é só o público comum, mas pode ser a crítica, pode ser um mecenas, pode ser um produtor, pode ser um diretor. A atitude estética precisa ser uma atitude, né, de cúmplice, para poder interpretar a obra, para poder adentrar dentro da obra. Se ele ficar na atitude estética passiva, né, igual vinha ocorrendo muitas das vezes, ele simplesmente não estabelece aquela tensão, né, aquele tensionamento entre espectador e obra para fazer a obra se tornar uma obra de arte. Daí, muitas das vezes, surgem os questionamentos, né? Isso é arte? Isso é obra de arte? Isso é uma questão, isso são questões, né, que foram bastante estudadas e trazidas pelo nosso filósofo de plantão, Arthur Dunn. É isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Fazer uma finalização, né, do que vimos. Nós vimos, né, desde o início, nós estudamos sobre o que é arte pós-moderna, falamos um pouquinho, né, interpretamos, tem um texto do que é o contemporâneo, do Arthur, só revisando, do Arthur, do George Agamben. Depois falamos um pouquinho da questão do contemporâneo e educação, o dilema das redes, a arte contemporânea e suas rupturas, né? Com que é que rompe a arte contemporânea. As artes contemporâneas articulam a diversidade de linguagens, desafiando classificações convencionais. Inclusive, essa aí da questão que é fundamental no contexto daqueles que pensam e refletem sobre arte. Achar que a arte imita a vida imita a arte, que para a gente não é bem assim, né? A arte não é uma imitação da natureza. Essa a questão da mimesis que acompanha os artistas, a reflexão sobre arte desde a Grécia Antiga até o século XX, né? A ditadura, eu chamo da ditadura da mimesis e da catarse, né? A arte contemporânea vem romper, inclusive, com isso, essas convenções da questão da arte, né? Aí depois estudamos vários estilos e artistas contemporâneos, não confundam estética com estilo, né? Estilo é quando você está falando de um determinado nicho da arte. É problemático você falar a estética do balé clássico. Você tem que pensar se quando você está falando de estética no sentido filosófico ou se você está referindo ao estilo de dança que é o balé clássico. E não pode confundir. A palavra estética, inclusive, é meio perigoso você ficar usando a torta direito. Porque às vezes o que você está falando é de estilo, não do estética. Estética envolve uma questão filosófica, conceitos, né? Aí o Kahneman, Alan Halprin, o John Cage, da música, né? Falamos da Greenwich Village, que é um lugar, um dos berços dessa revolução estética, não estilística, dentro do contexto da arte pós-moderna, né? Vários artistas que estiveram lá dentro da Greenwich Village. Depois também tivemos estudos sobre artistas os fundadores, né, da dança pós-moderna nas Américas, que eram a Yvonne Rainer, Trisha Brown, que trouxeram muitos questionamentos, inclusive, né, falando que a mente é um músculo. Yvonne Rainer costumava dizer, a Trisha Brown, com seus inusitados atos performáticos, o homem caminhando pelo espaço, o caminhando no prédio, o Steve Paxton, né, falando sobre... Eu acho que o contato e improvisação
um exemplo muito bacana para poder trazer, né, e para poder também ressaltar essa questão da transfiguração, né? Quando Dante aponta a transfiguração do lugar comum para o objeto, ele está falando do objeto, eu trago o conceito de transfiguração para o gesto comum, a transfiguração do gesto comum, que é o que acontece com o contato de improvisação de Steve Pax. Ele pega um gesto comum, né, que às vezes é só caminhar, e transforma isso em arte. Mas como ele consegue fazer isso? Trazendo esse objeto comum, esse gesto comum, ação comum, para o contexto do mundo da arte. Aí depois falamos um pouquinho da questão do diálogo com as tecnologias, né, que é as danças. Não falamos muito, porque já estudamos um semestre sobre isso, eu não quis me debruçar, mas eu mostrei um vídeo, Thursday, que é a questão da dança e tecnologia, ou das videodanças. Dentro do contexto fora Eixo América, né, pegamos artistas importantes no contexto europeu, como Pina Bausch, até mesmo a Pina Bausch, o que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Wim Wenders, gente que mistura dança com teatro, com cinema. Deixa eu ver quem mais. William Forsythe também, da Alemanha, que vai fazer uma transformação, né, das configurações do balé clássico, né? Só fazendo uma recapitulação, né, do que trazem esses autores. A Ana Clarence de Kesmark, na França, que vai trazer questões do corpo, a filosofia. A Magui Marran, outra francesa que vai desconstruir a dança clássica, assim como ele Forsythe. Lembrando que desconstruir não é destruir. Desconstruir é dar uma nova roupagem, é mostrar aquilo que está escondido. Não confundam desconstrução, né? Nos meus tempos de faculdade, a gente aprendeu essa palavra e começou a usar a torta e direito, né? Eu estou desconstruindo a dança clássica agora para fazer uma dança nova. Às vezes não é nada disso. Desconstrução não é romper com aquilo. Ao contrário, desconstrução é elucidar aquilo que não foi mostrado e que está presente que a gente não consegue enxergar. Que o William Forsythe faz isso com maestria. A Magui Marran também que faz isso, trabalha com a desconstrução do balé clássico e outras danças. Também fomos para a Ásia, né, e pegamos um os principais, né, ou o principal representante da dança contemporânea lá na Ásia, que é o Kazuo Ono, com a dança das trevas, com Ankotu Buto, criada por Tatsumi Jikata e também pelo Kazuo Ono, e todas as suas reverberações no Ocidente, inclusive aqui no Brasil. Né? Eu mostrei a Maura Baiocchi, que é uma das representantes brasileiras, que faz sempre espetáculo. Quando vocês forem ver alguma coisa da Maura Baiocchi, vocês vão ver o topo, no sentido brasileiro. Tem vários artistas do futuro no Brasil. E hoje, para fechar tudo isso daí, eu trouxe um dos filósofos que nos ajudam a pensar, né, a arte contemporânea. Aí eu coloquei no Moodle, aqui no Moodle, né, algumas coisas sobre Arthur Dunn, algumas reflexões, né? Inclusive eu repeti 2 vezes aqui, olha que louco. Acho que eu cliquei, está repetido aqui, eu vou arrumar, mas está aí o conteúdo. É o Rodrigo Duarte, que é um filósofo brasileiro, que vai falar um pouquinho sobre Arthur Dunn. Não vou falar, porque o que eu falei, ele está falando aí. Né? A guinada cultural, né? Por que temos essa discussão? Né? A questão não é mais
o que é arte, mas quando é arte. Tudo que eu falei está aqui, mas é legal dar uma olhadinha, né? Que é uma ficção filosófica, uma investigação que vai discutir a questão da beleza e as bases da arte pós-moderna e contemporânea. Então, não nos interessa mais saber o que é arte, nos interessa saber quando é arte. E aqui, né, para pensar sobre isso, que não nasce com o Danto, né? O Danto vai trazer outros autores que o ajudam também a pensar. Ninguém cria nada do zero. Alguns representantes da filosofia analítica, que é o Habermas, o Goodman, Nelson Goodman e Arthur Coleman Danto. Esse vídeo aqui fala desses caras aí. E aqui o lançamento do lançamento num congresso que falou sobre o lançamento, o que é arte, de Arthur Danto. Que ele vai lançar isso, essa definição de arte. São alguns filósofos que é mais comprido. Esse daqui eu tenho que tirar, porque está repetido. Aproveito que estou aqui, né? Que está lá em cima. Eu fiz 2 vezes, né? Não sei quanto você viu. É isso. Então, dê uma olhadinha nesses vídeos aí depois, se vocês quiserem se aprofundar sobre esse assunto, que eu acho de suma importância, né? Quando alguém vier falando sobre o que é arte, o que não é arte, o que é dança contemporânea, o que não é dança contemporânea, é legal, né, se debruçar sobre essas reflexões, né, antes de sair falando qualquer coisa. Porque a arte contemporânea não é um balaio onde cabe tudo. Assim como alguns querem fazer, né, entender. A arte contemporânea é onde que tudo pode, tudo acontece, e qualquer coisa que eu quero vira arte contemporânea. Não é bem assim. Né? Se você vai assistir uma Marta Soares, que é uma representante do Butô também, né? Você vai ser incomodado do espetáculo dela. Tanto é porque ela descentraliza. Eu fui assistir o espetáculo dela, já falei aqui, acho que eu já falei, mas vou repetir. Tem espetáculo dela que ela faz num grande galpão em que os artistas estão espalhados, é como se fosse um museu. Você escolhe o que você quer assistir. E depois você vai embora, ninguém aplaude, ninguém faz nada, porque às vezes você nem sabe se acabou ou não. Né? Muito interessante a Marta Soares. Deixa eu ver se eu trago aqui a imagem dela. Coloquei na minha tese, doutorado, só para vocês verem do que estou falando. Share screen, aqui. Algumas imagens dela, né? Um galpão, o público pode ficar sentado ou andando em torno da cena. E às vezes, um grupo, o artista está fazendo um solo e ele vai lentamente se deslocando até juntar com outros artistas no centro, né? Ela chamou até de deslocamento isso, a Marta Soares. Então, assim, completamente diferente né? É isso. Gente, é isso que eu tinha para falar. Eu vou abrir agora para vocês 7 participantes aqui da sala de aula, né? Para vocês 7 poderem tecer considerações, falar um pouquinho do que vocês entenderam, compreenderam da aula de hoje e avisar, né? Eu vou interromper a gravação porque agora eu finalizei e a fala que vem a seguir não é mais importante para essa gravação, que é um debate. Ou eu deixo, não sei se vocês permitem, eu continuar gravando. Vocês têm alguma objeção em continuar gravando? Ou pode deixar? Eu paro de gravar e a gente fala, conversa um pouco. Tranquilo aí? Então eu vou deixar gravando. Então, ó, quem quiser abrir o microfone aí, pode conversar, né? A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão do Arthur Danto. E essa questão de reflexão sobre arte. E o que vocês achavam quando vocês entraram, né? Entraram nesse módulo, e o que vocês acham agora? Se modificou alguma coisa para vocês sobre o entendimento sobre a questão da dança contemporânea. Vamos lá? Podemos abrir só para reflexões sobre? Professor, repete a pergunta, por favor, que hoje eu estou um pouco lento. Uhum. É para vocês agora falarem um pouco sobre o que é dança contemporânea.
Se aquilo que vocês achavam que era dança contemporânea antes de começar o curso era, continua sendo agora. Então, Sim, colocar essa contemporânea numa caixa é muito difícil, né, professor? Tipo, definir. Eu sempre, sempre quando eu vou dar aula nas academias, muitos pais perguntam, até os alunos, professor, mas o que é isso? o que é Aí isso? eu vou na raiz da palavra, explico o que é a raiz da palavra, depois eu explico a modo que eu trabalho, o que eu enxergo como é, né? Mas é bem tenso fechar isso numa caixinha, porque a cada período que a gente vai estudando, a gente vê que ela passa por uma transformação e que ela leva um conceito diferenciado. Então, você não consegue fechar ela numa caixa e falar assim, é dessa forma, né? Até mesmo escrevendo os textos aí da N1, da N2, eu pirei muito porque vem a questão da desconstrução, mas vem a questão da preocupação com o antigo, mas vem a questão também assim que tudo é material para produzir arte, tudo ali é tudo que você tem à sua volta pode ser exposto, né? Até o horrendo. Teve um dos trabalhos que a gente assistiu em aula que me deu muita agonia, que foi aquele dos bonecos, com aquela sonorização bem estranha, que é que eu não sei o nome da mulher, esqueci o nome da câmera de cabeça. Magmarran. E, aham, e as possibilidades de trabalho abriu um pouco o leque, né? Vem da questão da aula, da sua aula, para mim, agora nesse semestre. Tipo assim, as possibilidades de trabalho ampliaram mais, vendo isso. Eu cheguei a fazer aula fora de história da dança, mas é online e tal, só com o povo falando, não é a mesma coisa do que debatendo e ouvindo, assim, você falando. E abriu muito mais o leque de questão de possibilidades. As possibilidades de trabalho e enxergar mais meios, né, de produzir. Acho que foi nisso que acabou me ajudando também. Muito bem, gente. Mais alguém aí que quer contribuir com essa questão, né, de obra de arte? O que o conceito de dança contemporânea, o que é dança contemporânea, e se o que aquilo que você entendia que era arte continua sendo para você a mesma coisa, ou não mudou nada, ou transformou? Acho que ninguém tem mais nada a dizer. Tudo bem? Então, assim, vou interromper a gravação aqui.